Família Eletrônica Fácil, a gente vai falar sobre capacitores eletrolíticos que estão explodindo, estufando aí na sua placa eletrônica, e pode acontecer de vocês trocarem 5 capacitores, 10 capacitores e eles explodirem tudo de novo. Professor Rodolfo, não fale isso pra mim, pelo amor de Deus. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez você trocou um capacitor numa placa eletrônica e você conseguiu fazer a manutenção dela com sucesso? Gente, já aconteceu comigo e eu fiquei feliz pra caramba. E a gente fica feliz mesmo. Você olha pra placa eletrônica, vê aquele capacitor explodido. Ah, tá ali o defeito. Batata, vou ali trocar esse capacitor, fazer aquela manutenção, colocar aquele dinheirinho no bolso, né? Ou o capacitor não está estourado, mas ele está estufado. Está com aquele líquido ali que está saindo do capacitor eletrolítico, né? Que geralmente fica tipicamente aí depois do sistema de retificação das placas eletrônicas, né? E se o capacitor não estiver funcionando, ele não vai estabilizar tensão alguma e automaticamente a tensão que vai dali para frente no circuito eletrônico vai estar totalmente ondulada e o circuito poderá parar de funcionar, e esse é um defeito clássico. Mas se você já passou por isso, se sim, escreve "já passei, professor". Só que você não pode esquecer de uma coisa, de cravar o dedo no like, se inscrever no canal Eletrônica Fácil e lembrar que sempre tem links aqui na descrição do vídeo para você baixar os e-books gratuitos do Eletrônica Fácil, tá bom? Mas além disso, gente, o fato é o seguinte: muitas das vezes você pode trocar o capacitor quando ele está estufado ou estourado e dá certo. E aí você vai ficar muito feliz. Ou até mesmo pode acontecer de você pegar o capacitor estufado na placa eletrônica, ou também tá com defeito na determinada placa eletrônica lá, você vai no YouTube e digita assim: defeito na placa do ar-condicionado. Qual é o problema? Aí aparece lá, se o defeito é esse aqui, troca o capacitor que vai funcionar. Ah, se o defeito é nessa placa eletrônica XYZ, aqui é aquele capacitor. É só trocar o capacitor e tá tudo certo. E tá tudo bem, porque na verdade o que você quer? Você quer localizar o defeito para você resolver um problema seu, um defeito de um problema do seu cliente, tá tudo certo. Qual é o risco de você apenas trocar o capacitor sem levar o que eu vou falar em consideração antes? De ele ficar explodindo sempre. Porque se o capacitor explodiu, se ele está inchado, se vazou o líquido dele, é porque tem um motivo. Por que um capacitor eletrolítico explode, estoura ou incha? Tipicamente são duas coisas aí. São dois vilões nessa parada aí. Primeiro vilão, sobretensão. Quando você coloca uma tensão muito maior do que a tensão de isolação dos capacitores eletrolíticos, o que acontece, gente? Vai gerar o que dentro dele ali? Minis arcos elétricos que estão rompendo a tensão de isolação entre as placas do capacitor. Estão rompendo de elétrico. Por quê? Você está com um capacitor lá de X volts, está colocando o dobro da tensão. O que vai acontecer? A tensão que está sobre ele é muito maior, vai gerar os mini faíscas e arcos elétricos internos dele, vai vir e vai estourar, vai inchar mesmo, está tudo bem. É isso aí que acontece, está sobrecarregando ele. Então, excesso de tensão sobre o capacitor eletrolítico faz ele estourar e inchar sim. Qual que é o outro motivo que faz ele estourar, inchar e explodir? Inversão de polaridade. Então, quando ele é eletrolítico, você coloca positivo na placa ali que é negativo, e negativo na placa que tem que receber positivo. Essa inversão gera uma força de atração elétrica, ou melhor, repulsão elétrica internamente dele. E a gente fala bastante sobre isso no módulo de capacitores lá do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? E essa força interna contrária, ao invés de fazer gerar uma atração de armazenamento de carga, gera repulsão. Essa repulsão faz ele explodir também, estourar também, tá? E então, se o capacitor está estufado, ou está inchado, ou explodiu na sua placa, toma cuidado. Porque alguma coisa, alguma maçã podre eletrônica, alguma coisa aconteceu para ele chegar nesse nível aí. Então, se é um capacitor, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para essa aula não ficar muito longa. Se o capacitor que está estufando, inchando, estourando é esse aqui, ó, depois na fonte chaveada, é o que está depois aqui do sistema de retificação. Se você troca esse cara e está explodindo, troca, está explodindo de novo, troca, está explodindo de novo, quer dizer que alguém está mandando uma tensão que não é contínua para ele, está mandando alternada para ele.
Então indica que não é ele o problema. E quem é o problema? Pode ser a ponte retificadora que entrou em curto. Então aqui a ponte retificadora pode ter entrado em curto, pode ser o grande problema desse sistema. E aí ela entrando em curto, ao invés dela mandar DC, ela está mandando AC para o capacitor eletrolítico, está invertendo a polaridade das placas, ele está explodindo e vai trocar 100 capacitor, vai explodir 100. E você vai achar que está tudo errado na sua vida, e não é. O que você tem que focar é no conhecimento em eletrônica, é na análise de circuito, é na função de cada componente na placa. É a mesma coisa que você tem um MOSFET lá no circuito, e aí o MOSFET está estourando, troca o MOSFET, está estourando o MOSFET chaveador da fonte chaveada. Troca, estoura, não é ele o problema, alguém está fazendo ele queimar. Pode ser que esteja faltando o quê? O circuito de amortecimento ali, diodo roda livre, circuito snubber. Né? Tá faltando ali o circuito que está eliminando o surto de tensão no momento que ele está ligando e desligando o primário do transformador Chopper. Então, quando um componente queima, não basta apenas você fazer a troca daquele componente, sim, você tem que fazer uma análise de circuito. Você pode aplicar a metodologia I2+, que a gente ensina lá no curso de Eletrônica Fácil, e você tirar uma engenharia reversa desse bloco onde ele está inserido aqui. Faz mapeamento de trilha, faz identificação de componentes, vê como as coisas estão interligadas aqui. Opa, então, eu estou entrando com tensão aqui, dispositivo de proteção contra surto, varistor, depois tem NTC, depois tem os capacitores XY, os filtros, retificação, link DC. Opa, então para a tensão chegar aqui, ela entrou lá no conector. Então precisa analisar esse trecho que alguém está fazendo essa tensão chegar ruim para o capacitor está fazendo ele queimar. Então, dica, não troque apenas o componente que explodiu, que queimou, que torrou na placa. Alguma coisa fez acontecer isso com ele. É a mesma coisa que trocar o fusível. Ah, vou trocar o fusível. Troca 50 fusível lá, vai queimar tudo de novo. Depois, sabe o que você faz? Solda um prego lá. E aí explode a trilha da placa eletrônica. Tá bom? Deixa aqui no comentário prego fusível se você chegou até aqui. Então, além de você fazer tudo isso que eu falei, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal, cravar o dedo no like, baixar o nosso e-book gratuito do curso de Eletrônica Fácil aqui na descrição do vídeo, comentário fixado também. Vejo vocês na próxima dica top de linha aqui da família Eletrônica Fácil. Vamos que vamos pra cima!